Imagine o seguinte cenário. Você está a mais de 30 graus abaixo de zero, no coração inexplorado dos Montes Urais. O vento lá fora é tão cortante que soa como gritos humanos. De repente, algo acontece. Não é um ataque, não é uma avalanche. É algo que força você e seus 8 amigos, todos especialistas em sobrevivência, a tomar a decisão mais ilógica de suas vidas: rasgar sua própria tenda, a única barreira entre vocês e a morte congelante, e fugir para a escuridão total da montanha. Sem sapatos, sem casacos, sem armas. O que poderia causar um pânico tão absoluto que a morte pelo frio parecesse a única opção segura? Eles não eram aventureiros amadores, eram a elite do Instituto Politécnico dos Urais. Igor Dyatlov, o líder, era uma mente brilhante em engenharia. Eles haviam planejado a rota por meses, calculado cada caloria necessária, cada grama de peso nas mochilas. Em fevereiro de 1959, eles partiam para o Kholat Syakhl, uma montanha cujo nome na língua indígena Mansi é um aviso sombrio: Montanha dos Mortos. Eles eram jovens, otimistas e possuíam um equipamento que para a época era o estado da arte. A expedição deveria ter sido um marco em suas carreiras acadêmicas. Em vez disso, tornou-se o maior mistério não resolvido da história soviética. Os diários encontrados nas buscas pintam um retrato de serenidade até o dia 1º de fevereiro. Eles riam, jogavam cartas, faziam piadas sobre o frio. Mas ao analisarmos as últimas páginas, algo muda. Não é apenas o relato do clima, é a percepção de um ambiente que se tornou subitamente hostil. Em uma das últimas anotações, lê-se: "A montanha parece não querer que passemos." É uma frase que, lida hoje, soa como uma sentença premonitória. Eles estavam sendo observados? Ou eles caminharam inadvertidamente para uma zona de teste militar, onde o segredo valia mais do que a vida de 9 estudantes? A resposta oficial da União Soviética foi um silêncio que durou décadas, e é exatamente aí que o pesadelo começa. Dias passaram. O grupo não retornou. Em 26 de fevereiro, o pesadelo se concretiza. A equipe de resgate encontra a tenda. Mas o que eles veem não condiz com a experiência técnica dos estudantes. A tenda não estava montada de forma ordenada. Ela estava, em parte, colapsada sob o peso da neve. E então, o primeiro choque. O tecido lateral estava cortado. Não um corte externo, feito por um intruso, mas um corte de dentro para fora, como se algo tivesse provocado uma necessidade urgente e violenta de sair, ignorando o frio cortante que poderia matar qualquer um em minutos. A equipe de busca, composta por militares e civis, nota algo ainda mais perturbador: pegadas. Não de animais, não de estranhos. Eram pegadas dos próprios esquiadores, feitas de pés descalços ou de meias, que seguiam em direção à encosta da floresta, a cerca de 1,5 km de distância. Por que correr para a floresta em vez de descer a montanha? Por que deixar para trás alimentos, roupas e equipamentos de comunicação, garantindo que, se não morressem pelo algo que os assustou, morreriam inevitavelmente pelo congelamento? É uma escolha que desafia o instinto de sobrevivência mais básico do ser humano. A investigação oficial começou, mas estranhamente foi encerrada pouco tempo depois. Os pertences estavam intocados, nenhum sinal de luta corpo a corpo, nenhum sinal de que uma terceira pessoa estivesse ali. Para as autoridades, o caso estava resolvido, com uma conclusão vaga: uma força natural irresistível. Mas o que seria essa força? Uma avalanche não rasga uma tenda desse jeito. Um ataque animal não deixa pegadas tão ordenadas. O que a União Soviética encontrou naquela tenda que os forçou a selar os arquivos por quase 30 anos? A busca agora não era apenas pelos corpos, mas pela explicação de uma impossibilidade.
À medida que as equipes de busca avançavam para a orla da floresta, o mistério deixava de ser uma questão de desaparecimento para se tornar algo muito mais grotesco. Sob um enorme cedro, foram encontrados os primeiros 2 corpos, Krivonichenko e Doroshenko. Eles estavam quase nus, vestidos apenas com roupas íntimas. O fogo da fogueira havia se apagado há muito tempo. Mas o mais perturbador não era a exposição ao frio. Eram os galhos do cedro, quebrados a metros de altura, sugerindo que um deles tentou subir para escapar de algo que não estava no solo. E o fogo? Eles tentaram alimentar a fogueira, mas de forma ilógica, queimaram os próprios dedos e mãos, como se não pudessem sentir a dor intensa das brasas. O que causa uma dormência tão profunda que a pele humana é carbonizada sem que o cérebro processe o sinal de perigo? Dias depois, o resto do grupo foi encontrado em uma ravina próxima. Aqui o horror atingiu um nível forense inexplicável. 3 deles, incluindo Igor Dyatlov, apresentavam traumas físicos massivos, fraturas no crânio, costelas esmagadas com uma força comparável a um acidente de carro de alta velocidade. No entanto, o mais estranho é que não havia hematomas externos significativos. Não havia sinais de impacto físico na pele. É como se a força que os atingiu tivesse atravessado o corpo, esmagando os ossos de dentro para fora, deixando a superfície intacta. Como a física pode explicar esse fenômeno? A medicina legal da época não tinha respostas, e os relatórios oficiais começaram a ser alterados por ordens diretas de Moscou. E então, o detalhe que mudou tudo. Quando as roupas foram testadas após os funerais, os resultados voltaram com níveis anormais de contaminação radioativa. Não era radiação de fundo natural, era contaminação por isótopos de longa duração, algo condizente com testes de armamentos nucleares ou detritos atmosféricos de um vazamento tecnológico. Mas por que roupas de esquiadores seriam radioativas? Estavam eles no lugar errado, na hora errada, durante um experimento secreto que não deveria ter testemunhas? A radiação não apenas colocou o caso na lista de segredos de Estado da KGB, como também criou um abismo entre o que a família das vítimas sabia e o que a União Soviética admitia. O mistério estava oficialmente fora de controle. Como podemos explicar o pânico coletivo? A ciência moderna trouxe uma teoria fascinante e aterrorizante: o fenômeno do infrassom. Imagine que a topografia única do Passo Dyatlov, com seus picos rochosos agudos e ventos constantes, funciona como um instrumento musical de proporções titânicas. O vento, ao atingir certas formações geológicas em ângulos específicos, gera ondas de choque em frequências abaixo de 20 Hz. O infrassom é uma frequência que o ouvido humano não consegue captar conscientemente, mas o corpo sente. Em certas amplitudes, o infrassom atua diretamente sobre o sistema vestibular e o sistema nervoso central. Os sintomas? Náusea extrema, tonturas, aumento da frequência cardíaca e, mais importante, o surgimento de um medo visceral e irracional. É a sensação biológica de que algo invisível, porém predador, está atrás de você. E se os esquiadores, exaustos pelo frio e pela altitude, estivessem experimentando uma forma extrema de alucinação coletiva causada por essa frequência da morte? Seria essa a explicação para o comportamento errático, para a fuga desesperada para fora da tenda e para a desorientação absoluta que os levou à morte? Mas a teoria do infrassom, por mais sólida que seja, não explica tudo. Ela não explica as esferas de luz. Durante as buscas, e até mesmo meses depois, moradores locais e equipes de resgate relataram avistamentos constantes de bolas de fogo, orbes luminosos alaranjados que cruzavam o céu noturno acima da Kolotsiakol. Relatórios de testemunhas descrevem essas luzes como sendo maiores que a Lua,
deslocando-se em trajetórias que desafiavam a aerodinâmica da época. Seriam experimentos militares soviéticos secretos? O campo de testes de Kapustin Yar não ficava longe dali. Poderia o grupo ter presenciado o teste de uma nova arma de energia direcionada ou um projétil de alta altitude que falhou, liberando gases tóxicos e subprodutos radioativos sobre o acampamento? O fato é que os registros oficiais do governo mencionam, com cautela e sob a supervisão da KGB, esses avistamentos como fenômenos de natureza desconhecida. Se não era um fenômeno natural, e se a explicação militar ainda é um segredo enterrado em arquivos sigilosos, quem somos nós para afirmar que a verdade não é algo que ainda nos recusamos a aceitar? Precisamos confrontar a verdade inconveniente. O caso não foi encerrado por falta de provas, mas por excesso de perguntas que o Estado soviético não tinha interesse em responder. Os investigadores foram pressionados a omitir detalhes. Por que a autópsia de Lyudmila Dubinina, encontrada na Ravina, apontava para um trauma esmagador que exigiu uma força de impacto descomunal, mas sem sinais de luta ou marcas de defesa? Porque as câmeras fotográficas dos esquiadores, que documentavam cada passo da viagem, foram confiscadas e algumas nunca devolvidas às famílias. O medo não era apenas o que estava na montanha, o medo era a instituição. A KGB não se importava com 9 estudantes, eles se importavam com a integridade do seu complexo militar. Ao transformar o caso em um mistério natural, o Estado limpou as mãos de qualquer responsabilidade, deixando para as famílias apenas a dor do desconhecido e um luto que nunca pôde ser fechado com respostas concretas. Olhando para trás, após mais de 6 décadas, o caso Dyatlov nos força a uma reflexão desconfortável. O quanto da nossa realidade é moldada por aquilo que nos é permitido saber? A teoria da avalanche, proposta anos mais tarde, ignora o pânico, ignora a radiação e ignora a estranheza das luzes no céu. É uma tentativa de simplificação para um problema que se recusa a ser simplificado. Quando reassistimos às fotos, quando analisamos cada peça de evidência que conseguiu escapar da censura da URSS, percebemos que o passo Dyatlov não é um erro de cálculo, nem uma tragédia climática isolada. É um espelho. É o lembrete de que mesmo com todo o nosso avanço tecnológico, ainda existem recantos no nosso mundo e brechas na nossa história, onde a lógica se dissolve. Eles foram para a montanha buscando a glória da exploração e encontraram algo que a humanidade ainda não estava preparada para processar. Talvez a resposta não esteja nos relatórios, nem nas teorias conspiratórias que inundam a internet. Talvez a resposta esteja no silêncio da Kholat Syakhl. 9 vidas, 9 promessas de futuro, interrompidas em uma noite de fevereiro, onde a natureza, ou algo que a imita, decidiu que eles não deveriam voltar. Enquanto o mistério permanecer aberto, o passo Dyatlov continuará sendo o maior teste para nossa necessidade humana de encontrar sentido onde talvez não exista nenhum. A verdade está lá, enterrada sobre o gelo e sob décadas de sigilo estatal. E enquanto você assiste a este documentário, uma pergunta permanece, ecoando nas encostas geladas dos Urais. Se você estivesse naquela tenda, quando o primeiro corte na lona começasse a surgir, o que você veria do outro lado? A resposta continua sendo o nosso maior pesadelo. E se a pergunta não for o que aconteceu, mas sim quem está vigiando as montanhas? Nos últimos anos, novas tecnologias de satélite e sensores sísmicos voltaram a monitorar a Kholat Syakhl. E pasmem, registros recentes mostram que, em certas noites, a atividade de baixa frequência na região ainda acontece. O mistério não é um artefato histórico morto. Ele ainda respira nas sombras da montanha. O que a ciência moderna dirá quando finalmente decifrar o último código gravado naquelas encostas?
Se você acredita que este mistério vai além de uma simples tragédia, o campo de comentários abaixo está aberto para suas teorias. O passo de Atlov não perdoa quem esquece. E talvez ele ainda guarde o próximo nome da lista.